Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV, com uma pauta muito interessante hoje. Vamos falar sobre sustentabilidade, ODS, ESG e uma trajetória de uma profissional super importante aqui do nosso Rio Grande do Sul, que é a Simone Noronha Nogueira, ela que é especialista em sustentabilidade e ESG, auditora, mentora, consultora, palestrante, focada na economia que conecta o indivíduo com a sociedade, com a natureza. Ela tem mais de 20 anos trabalhando na indústria com gestão de saúde, segurança, meio ambiente, coordenação de equipes e também com projetos sustentáveis. Eu vou chamar aqui com muita honra Simone Nogueira. Seja muito bem-vinda ao programa As Pessoas Inspiram. Ai, obrigada, Eliane. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Ai, que delícia! Vamos ter um papo muito legal, então fica aqui com a gente, a nossa audiência. Simone, antes da gente iniciar, quer falar um pouquinho sobre essas pautas e sobre tudo que a gente vem vivendo aqui no Rio Grande do Sul, nesse último mês, principalmente. Eu queria conhecer um pouco mais da tua trajetória profissional, né? Entender como é que essas pautas de ESG, de sustentabilidade, ODS, entrou na tua vida. Então, fica à vontade aí para nos apresentar quem é a Simone. Ai, perfeito. Quem não gosta, né, de ter um tempo aí para falar de si, da sua trajetória. Então, eu costumo brincar que a questão ambiental, a sustentabilidade me acompanha desde cedo e a felicidade também, e mais tarde eu explico por quê. Mas tudo começou em 1996, 97, quando eu já tinha aí uma paixão pelas questões ambientais. Mas nessa minha trajetória, eu fui buscando, né, se eu ia fazer veterinária, se eu ia fazer biologia. E aí eu percebi que para veterinária, como tinha envolvimento com sangue, os animaizinhos sofrendo ali, eu não ia conseguir atuar. E eu acabei indo para biologia. Mas eu também tive uma etapa da minha vida de querer muito mais do que buscar essa minha profissão. Eu queria minha independência financeira. Então, eu desviei um pouquinho dos estudos, fui trabalhar, e aí retorno lá pelos anos de 2000, 1999, na verdade, num curso técnico de meio ambiente. Esse curso técnico de meio ambiente pela URGS, né, me permitiu fazer um estágio numa indústria, uma multinacional, uma indústria do ramo automotivo, e foi nessa indústria, então, que eu fiz a minha carreira em sustentabilidade, conheci as normas ISO 14000, que é uma norma de meio ambiente, e aí uma série de outras formações foram acontecendo, e eu desenvolvi, então, a minha carreira por 23 anos dentro dessa indústria, cuidando de sustentabilidade. E, e a felicidade entra também nesse caminho quando, junto com a questão técnica, eu começo também a coordenar equipes. Então, a coordenação de equipes exige esse olhar para as pessoas, né? Esse olhar para esse ambiente mais harmonioso, um ambiente que a gente consiga, que as equipes também deem o melhor de si. E como é que se faz, né? Como que faz tudo isso? E aí a felicidade entra como uma ferramenta também para ter esse desempenho, essa harmonia. Muito bem. A gente vai falar um monte ainda sobre felicidade, sobre as tuas certificações, né? Mas antes disso, uma das coisas aqui que eu trago sempre no programa As Pessoas Inspiram e gosto de evidenciar, né? Que às vezes, para fazer uma mudança de carreira, para fazer uma modificação na nossa vida, às vezes não é muito fácil, né, Simone? A gente sabe o quanto às vezes pessoas assim têm uma certa resistência de sair dessa zona de conforto e tudo mais, né? E na tua bio, né? Tu falaste muito que tu trabalhaste muito tempo nessa área de automotiva, né? O que te inspirou assim? É tipo, não, agora, a partir de agora, eu vou buscar outro ciclo, né? Então, que tu contasse como é que foi essa migração da tua carreira, né? E quais foram os principais desafios que você enfrentou nesse período? Legal. Sabe que vai fazer um ano que eu fiz essa grande mudança,
Mas pensando assim, ó, quando que tudo isso começou, como é que se despertou isso em mim? Eu costumo dizer que, às vezes, quando a gente está numa zona de conforto, se a gente não se movimenta, a vida te traz um pequeno empurrão, né? Então, no ano de 2019, eu tive a percepção, né? Eu observei ali o contexto e vi que existia um risco de uma demissão. Então, assim como muitas empresas, sempre tem as crises, né? Eu passei por diversas crises dentro dessa organização. E nesse ano específico foi um ano que eu senti que existia uma possibilidade de talvez eu ser desligada. E eu digo que foi o melhor que aconteceu, porque foi quando chegou aquela sacudida do tipo, e aí, Simone, o que que eu vou fazer? E aí eu comecei a olhar para o mercado. Até o momento eu estava realmente fazendo o que eu gosto, com as pessoas, tinha um bom salário, estava super bem, nem pensando que algo poderia acontecer. Então, quando eu senti talvez esse risco, né, chegando, eu comecei então a fazer esse movimento. Acabou que eu não fui demitida nessa época e inclusive eu assumi mais responsabilidades, porque um outro colega acabou saindo, então eu tive uma oportunidade de olhar para essa gestão ambiental de uma maneira mais completa. Até ali eu fazia mais só a parte do sistema de gestão integrado, das normas ISO 14.000, 45.000, a coordenação de equipes, mas aí eu assumi também o tratamento de efluentes, gerenciamento de resíduos, a gestão ambiental por completo dentro dessa organização, o que foi muito bom, mas ao mesmo tempo eu também fiquei atenta ao que estava acontecendo no mercado. E aí foi que eu voltei a estudar. Então, até o momento eu vinha estudando conforme a organização ia disponibilizando os treinamentos, eu acabei deixando a minha carreira um pouco nas mãos, né, na expectativa desta organização. Então, nessa época, eu puxei novamente esse protagonismo da minha carreira e comecei, então, fiz um MBA em gestão de projetos e comecei a fazer vários cursos. E foi numa dessas formações que eu conheci a Carla Furtado, que eu digo que hoje, infelizmente, ela faleceu ano passado, mas ela foi uma mentora, uma pessoa muito importante na minha vida. Ela era, né, a diretora do Instituto Feliciência, e foi quando eu conheci o modelo FIB, que é um indicador, né, de felicidade interna bruta, que começa a mostrar, então, esse olhar mais amplo da sustentabilidade, o olhar do ESG, e eu me encantei. Eu digo que o FIB foi o que transformou minha carreira, o que fez eu dizer, é por esse caminho. E ao mesmo tempo, vem aí também o que eu digo, dentro da antroposofia, a mudança de setênio, né? Então, eu já estava ali com meus 49, chegando aos 50 anos, vem uma vontade de mudar, e então essa vontade já estava forte. Também já tinha olhado para o mercado, tinha visto algumas possibilidades, começou a me atrair mais, e também a própria percepção, né? Estudando felicidade, então se fala muito em significado e propósito. E aí eu disse, tá, mas qual é o meu propósito? Qual é o significado? Qual é o sentido para mim de estar fazendo o que eu faço, né? O porquê que eu faço. Então, a partir daí começou então a vir esse movimento de, puxa, eu posso ir mais além, eu posso ampliar esse meu olhar para outras organizações, outras pessoas. Então, foi o momento que eu decidi, não, agora eu vou encerrar esse ciclo e vou partir então para esse empreendedorismo. Por tanto tempo, né, eu tive ali CLT no ambiente mais, como a gente diz, mais seguro, mas agora eu vou arriscar, vou ousar, que é algo que não é muito do meu perfil, mas essa vontade de ousar acabou vindo, e então em 2023, né, eu fiz essa saída desse ambiente corporativo. Mas como Uhum. foi bem difícil, né? Foi um movimento difícil de fazer por muitas questões, mas tinha também toda a questão emocional. Eu tinha uma equipe maravilhosa, tinha um ambiente muito bom para trabalhar, mas eu senti esse chamado de que, mas tudo bem, mas aqui eles estão bem, eles vão continuar bem, eu posso contribuir com outras pessoas, com outras organizações, trazendo muito da experiência que eu tive lá dentro, que é uma ótima organização para trabalhar, e trouxe muito conhecimento. Então, foi um pouco desse movimento, e aí eu entrei em diversos movimentos, ODS, Sistema B, e aí eu comecei a conhecer outros ecossistemas também que fazem parte dessa minha trajetória. Legal. Então, tem sido de Muito. networking, né? Oi?
Ampliando o networking, aí foi também, Ah, faz parte total. desse processo que a caminhada para ampliar o networking. Perfeito. E Simone, uma coisa bem legal que tu trazes, né, é essa mudança, talvez, que a gente venha vivenciando aqui, nós que tenho praticamente a mesma idade que tu, assim, né, de estar sempre conectado, né, numa aprendizagem, aquele que se chama hoje, né, lifelong learning, sempre estar aprendendo coisas novas, né, e realmente, assim, eu vejo em ti, assim, essa preocupação, né, de estar sempre de certa forma, conectada com o que tem de pensamentos, estruturando os teus próprios pensamentos para trazer isso de uma forma mais assertiva para as pessoas que estão diretamente sendo impactadas pelo teu trabalho, né? Hoje tu vens trabalhando diretamente com uma parte de mentorias, né, consultorias. Então, eu queria que tu falasse, né, qual é a importância disso, né? Talvez seja até uma virtude, né, que tu leve para o teu dia a dia, né, essa proposta de estar sempre conectada à aprendizagem. Isso é para ti importante ou foi acontecendo aos poucos, assim, enfim? Conta um pouco para nós. Ótimo. É, então, com os meus amigos mais antigos, né, eu costumo brincar que antigamente eu acho que eu vejo assim, hoje eu sou um pouco disso que tu está dizendo, assim, essa pessoa que quer mais conhecimento, quer estar em vários ambientes aprendendo, quer conhecer mais, mas eu não fui sempre assim. Eu acho que há uns anos atrás eu era mais quieta. Aí chegou uma fase que eu comecei a ficar mais inquieta e mais curiosa, e eu acho também que tem a ver com o próprio olhar do ESG, da sustentabilidade. É algo muito dinâmico, é algo muito amplo. Então, eu estava lá no pilar do E, do ambiental, né? Então, eu tinha, claro, muito estudo técnico, né? De conhecer as legislações, conhecer formas de atuar, de dar soluções para resíduos, para efluentes. Também tinha a questão de coordenar equipes, mas, ao mesmo tempo, quando eu entrei no pilar do social, aí que vem junto o autoconhecimento, que é muito importante, e isso começou a despertar, o meu autoconhecimento começou a me despertar para eu também querer conhecer o outro. E aí, então, eu acho que um pouco de, como eu digo, quem é o profissional do ESG, profissional da sustentabilidade, ele precisa estar muito atualizado, tem muita coisa acontecendo, muita coisa mudando, tanto que eu brincava com os meus colegas de que eu achava que eu sabia muito dentro da área ambiental, mas quando eu comecei a olhar para a rua e aquele monte de sigla, né, então foi um chamado, porque eu sentia a necessidade, mas eu confesso que hoje eu tenho até que estar me segurando um pouco. Eu digo, chega, e como a gente já conversou em outros momentos, né, eu participava do movimento ODS, eu participava do capitalismo consciente, participo ainda, dos EDGs, Sistema B, eu disse, não, agora eu preciso parar um pouco e agora eu preciso reduzir. Mas eu acho que foi, então, uma necessidade que eu senti, até para como me posicionar depois, como uma mentora, né, essa necessidade, assim, puxa, mas eu quero orientar as pessoas, mas eu preciso entender o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo em outros países, o que está acontecendo aqui dentro, quais são as economias que estão aí emergentes, né? Então, foi uma mistura. E eu Uhum. confesso que eu gostei, e hoje eu estou num processo de desacelerar um pouco mais de tanto curso, tanta formação. Eu disse, não, agora vamos segurar um pouquinho, mas eu confesso que eu estou de olho ali que no futuro, mas eu disse, nesse ano acho que já deu, mas próximo ano, aí uma especialização nova também já tá no meu radar. Legal, legal. E Simone, olha só, a gente está assim ainda, né, sofrendo as consequências aqui dessas enchentes, dessa catástrofe que está assolando aqui o nosso Rio Grande do Sul, né? E eu queria te ouvir assim a tua percepção, né, do que além da felicidade interna bruta, que eu queria que tu trouxesse também o que é esse conceito, esses ambientes psicológicos que a gente precisa ter para atender, às vezes, os colaboradores, né, que estão enfrentando tantas dificuldades, né, no dia a dia. Como é que a gente traz isso para a prática, tá? Na tua visão, assim,
dentro de tudo que a gente está vivendo, esse contexto maluco aí de caos, dessa necessidade de olharmos para as pessoas, dessa necessidade de trazer os ODS, trazer a sustentabilidade para mais para estar mais conectado com o ser humano, né? Como é que a gente poderia trazer essas pautas assim para o nosso público aqui, para eles entenderem um pouco melhor do que a gente está falando, né? Porque às vezes é muito etéreo, é muito nas nuvens, né? Mas como é que eu puxo isso para o dia a dia e aplico isso dentro da minha organização ou dentro dos meus espaços de trabalho? Certo. Sabe que desde que eu saí da organização que eu estava atuando, eu achei importante algo que eu trago aqui, que eu acho que é um pouco dessa prática. Eu achei importante eu experimentar tudo que eu iria falar, né? Então, quando a gente fala em bem-estar, quando eu falo em bem-estar e qualidade de vida, que eu vejo que é fundamental, é por onde começa, com esse autocuidado. Então, um dos processos dessa minha transição foi logo que eu saí tirar esse tempo também para ter um tempo sabático, né? Então, de não fazer nada, de descansar, de desconectar, de desapegar. E com tudo isso que está acontecendo agora aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho pensado, assim, claro, além da gente se colocar à disposição e ajudar, fazer todo esse processo voluntário, essa ajuda que é necessária, eu tenho pensado, tá, e agora? O que dá para contribuir? O que seria o próximo passo, né? Com tudo que eu já estudei, como que eu coloco tudo isso em prática? Então, eu gosto muito de pensar, eu tenho os livros aqui e tenho uma admiração muito grande pelo Satish Kumar, que é um pacifista, né, um ativista ambiental. Então ele tem alguns livros que fazem muito sentido para mim, que é um deles é o da Simplicidade Elegante, que é o que eu usei como o meu livro de cabeceira agora nesse período. Então, trazendo um pouquinho mais de simplicidade. Porque o que tudo isso acarreta? Quando a gente fala em simplicidade no jeito de falar, no jeito de pensar, de agir, a gente acaba reduzindo também as nossas formas o consumo, a necessidade de obter, de consumir, e começa a se conectar. Porque de tudo também dentro da felicidade que eu tenho estudado é o convite para conexão com a gente, o convite para conexão com a sociedade, para essa interação com a sociedade e com a natureza é muito forte. E é o que eu acredito e é o que eu trago, né? Minhas frentes de trabalho são a felicidade, como um modelo teórico e prático da gente ter o enfrentamento das crises, e esse modelo ele vai fazendo com que a consciência dessa organização vá modificando, e aí as opções, as escolhas vão ser mais saudáveis, vão ser mais conectadas com a natureza. Então, a partir daí, eu escolho a economia circular, eu escolho não ter tanto desperdício, eu escolho reciclar, eu escolho pensar se aquele produto que eu vou produzir, qual é o impacto dele no meio ambiente. Então, tentando simplificar mais, né? É pensar assim, no que a gente está vivendo agora é sobrevivência, é a gente conseguir dar as necessidades básicas para todas as pessoas, para os afetados. Quem não foi afetado, talvez esteja sendo afetado por toda essa questão emocional, né? Porque e aí entra bem um conceito da felicidade, que a felicidade ela é coletiva. A gente não está falando da minha felicidade, a felicidade da minha família. A gente está falando uma felicidade coletiva. E a gente está sentindo isso aqui no Rio Grande do Sul. A gente não foi afetado, mas a gente não está bem, né? Isso não está fluindo bem. O que a gente pode fazer? Então, é esse olhar, assim, eu vejo que a gente vai ter que atender essas necessidades básicas, isso sempre, a felicidade fala, as teorias de bem-estar e felicidade falam em atender o que é básico, segurança, alimentação, moradia, saúde, e aí, então, para quem já passou esse nível, né, de ter uma vida digna, quem já tem essa vida digna, aí começa com esses movimentos, aí já tem o trabalho, e aí como é que eu me organizo nesse trabalho, como é que eu me conecto? Mas eu acho que, para tentar resumir, assim, é a simplicidade, assim, dentro de um ambiente de equipes, né, pensando em organização, é eu ter o cuidado com
com o outro, né? É a escuta. Então, segurança psicológica, que é uma das certificações que eu fiz, que faz muito sentido, ela fala em ter esse ambiente seguro, onde as pessoas possam ser quem elas são. Então, eu acho que hoje o que está com essa nova geração que está vindo muito forte é as pessoas quererem ser quem elas são, serem escutadas, terem esse sentimento de pertencimento e serem respeitadas. Então, essa seria o básico das relações entre as equipes. E aí buscar relacionamentos que um movimento simples de trazer o que te faz, o que te traz emoções positivas, quais são as tuas aspirações, teus desejos, ouvir, né? Então vem um chamado muito forte para os líderes, e aqui até o capitalismo consciente também tem esse olhar dessa liderança mais consciente, dessa liderança regenerativa. Mas eu fico pensando assim, tudo isso até que a gente exige das lideranças, né, envolve saúde mental. Então, eu acho que a gente tem uma caminhada aí de atender as necessidades básicas, depois começar a evoluir junto para esse olhar de promover bem-estar, saúde mental dentro das organizações, e entender que a natureza faz parte desse processo de cura. Então, dentro da minha mentoria, eu trago muito isso, assim, ó, atividades, isso até a teoria U nos traz também, o auto-charme, de ter esse momento de pausa, de silenciar. Então, a gente escuta, a gente silencia, e a gente faz esse momento de silêncio, muitas vezes, dentro da natureza. E aí eu não preciso, apesar de eu ter muita vontade de morar na praia, né? Mas não precisa todo mundo se tocar para a praia ou ir morar na natureza, mas a gente só precisa ter esse mosaico, entre uma construção, e aí entra também a biofilia na arquitetura, é ter esse contato com a natureza, porque esse contato com a natureza faz parte do processo de regeneração do indivíduo. Então, é buscar essas coisas simples que a gente fazia, né? Até o Satish fala muito em voltar a preparar seu próprio alimento, e aí o alimento já traz produtos mais, o desembalar, né? Aquilo da gente usar mais um momento da refeição, quando sendo um momento de reunir a família, de cozinhar, e até tem uma situação, um, um evento que eu assisti do Satish, que ele diz: não chegue naquela organização falando que ela precisa ter metas para descarbonizar. Convide eles para tomar um chá, porque ele fez, né? Ele fez essa caminhada da paz e ele levou o chá da paz para as organizações, para os países. Então ele faz esse convite que a gente se conecte primeiro, porque a gente não consegue às vezes salvar ou proteger quem a gente não está conectado, quem a gente não ama, né? É mais fácil. Então, esse convite da simplicidade se conecte à sua equipe, às pessoas, aos seus vizinhos. Às vezes a gente nem sabe quem é o vizinho. Então, essa simplicidade. E, ao mesmo tempo, que isso seja feito também de preferência em conexão com a natureza, desde que seja na busca da alimentação, num passeio num parque. Aqui até vocês podem ver, ó, tem minhas plantinhas. As plantas têm um poder muito grande no nosso regulamento do estresse. Então, eu acho que a gente está vivendo esse grande convite, né? O convite do desapego, que olha, o que a gente tinha de material, de repente, muitas pessoas perderam tudo. E o que vai dar força, né? Talvez a gentileza, e aí entra as habilidades para a felicidade, elas trazem como uma das habilidades, porque isso é treinável, então a gente pode melhorar a nossa habilidade, e a generosidade faz parte, generosidade e compaixão, elas nos ajudam a ser mais felizes. Então, olha que momento que a gente está vivendo, que a gente está vendo aí o desabrochar, né, de tanta generosidade, de tanta compaixão, e que isso pode, então, trazer mais felicidade para a gente. Essa é um pouco da minha esperança também para esse momento que a gente está vivendo. Com certeza. Que lindo, né, essa tua fala, e realmente, assim, me conecta muito, né, porque as coisas não precisam ser tão complicadas, né, tudo a gente quer, às vezes, usar palavras que as pessoas não se conectam, né, acho que quanto mais a gente tiver essa percepção, né, de que o simples vai mudar o mundo, né? O amor vai mudar o mundo, a gente consegue trazer aí as nossas transformações, né? No nosso trabalho, na nossa vida, né? E realmente me toca muito, muito isso, né? E pensando aqui, Simone, na questão de sustentabilidade, ESG, né? Eu sei que a gente está ainda
de certa forma, num processo de transição, né? O que tu tem visto, assim, que ainda a gente pode ter como oportunidade dentro de uma visão, dentro dessa visão, né? Até para a reconstrução da nossa cidade aqui de Porto Alegre, né? Do Rio Grande do Sul, né? Tem muita coisa que a gente precisa ainda olhar com mais carinho, né? Numa ordem mais preventiva, né? Para que realmente a gente consiga essas transformações mais assertivas para um mundo que hoje está, de certa forma, nos pedindo uma nova forma de se conectar, né? O mundo não vai ser o mesmo. A gente vai se relacionar com as pessoas, com o planeta de forma diferente. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Temos um desafio aí dessa mudança, e até te escutando, eu lembro da frase do Einstein, né, que nós não vamos conseguir resolver, mais ou menos assim, né, os problemas atuais com a mentalidade, com a mesma mentalidade que criou os problemas. Então, essa mudança de mentalidade é algo muito importante e algo muito necessário. Bom, o que o que eu tenho pensado, assim, e tenho repetido com quem eu converso, que é algo que para quem estuda sustentabilidade já escuta há muito tempo, que chegaria um momento, que já está no momento da adaptação. Então, acho que o primeiro movimento é, claro, agora atender a tudo que está acontecendo, mas e aí, pensando assim, dentro da felicidade, a gente fala muito nos talentos, né? Então, cada um com seus talentos, com suas virtudes, com suas forças, né? Então, há aquele que vai querer correr e abraçar e resolver e ir para frente, né? Lá atuando no voluntariado. Tem pessoas que vão ir depois, tem pessoas que vão estar de uma maneira mais estratégica olhando, então a gente vai precisar de todas as frentes. Eu vejo que a gente precisa muito entender, eu acho que o que eu comento é isso, precisamos entender que faz parte a mudança climática, né? A mudança do clima, isso é a nossa nova realidade. Então, esse tipo de situação, como também ondas de calor, já está fazendo parte no mundo todo. Então, é o aceitar, é o se adaptar e continuar atuando em como lidar, como minimizar todos esses efeitos, né? Então, os especialistas, os cientistas afirmam que a gente ainda está na década de fazer a mudança, de reverter um pouco isso. Então, o meio ambiente ele consegue se regenerar, mas a gente precisa dar um tempo, né? É como ser humano, nós precisamos da noite para descansar, para regenerar, e o planeta precisa disso. Então, a gente já chegou no limite, né? Tem os 9 limites do planeta, a gente já ultrapassou as 6 desses, e um deles é o das mudanças climática. Então, é um processo de adaptação e é um processo que a gente, voltando a essa mudança de mentalidade, não dá para fazer o mesmo que a gente fez antes. Então, aí entra de novo o convite para a diversidade. Então, a gente precisa de que que quem estiver envolvido nesses processos possa dar o melhor de si e faça isso com uma intenção genuína. Então, a gente precisa de ética, a gente precisa de um olhar coletivo, não é mais um olhar individual. Então, a gente precisa ampliar esse olhar do bem-estar para todos, né? Então, o bem-estar individual, o coletivo e o bem-estar da natureza também. Então, e ter a humildade de que o que a gente fez não está dando certo. Vamos fazer de novo. Vamos olhar para lugares onde está dando certo, porque a gente não precisa inventar muita coisa. Então, a gente tem países aí que já estão passando por essas dificuldades, já estão se adaptando. Então, essa humildade também dessa troca com outras, de dizer, poxa, não está dando certo, o que eu posso fazer? Escutar, eu acho que aí vem muito a questão da escuta, eu vou escutar outros governantes, eu vou escutar a sociedade, eu vou escutar as pessoas diretamente afetadas por isso, e aí eu vou buscar novos caminhos, né? E que não são tão novos assim, se a gente for olhar aí também, quem estuda sustentabilidade, tem muita coisa já que já poderia estar sendo feita, não foi. Eu falo sobre felicidade, né? Então, eu sempre tento ver o que é de bom e tento deixar o que não deu certo como aprendizado, mas que a gente faça, né? Que a gente tenha essa percepção de que precisamos mudar e precisa ser e precisa agir, né? A gente não pode mais ficar só nessas narrativas lindas, né? De sustentabilidade, o que tem que ser feito.
Então, temos um caminho aí, e eu acho que o convite é esse para colaboração. Eu gosto muito de quando a gente dá qualquer palestra, a gente sempre acaba trazendo dentro da sustentabilidade a mudança do ego para o eco. Acho que esse é o chamado. Mas eu entendo assim, quando a gente chega no eco, diz, tá, mas aí como é que eu faço? Como é que eu lido com pessoas? Aí vem todo um outro processo. Eu até não trouxe muito aqui, mas eu fiz uma formação nesse meu período sabático aí do programa Germinar, que ele traz muito esse olhar social, né, ecologia, a tecnologia social de trabalhar em grupo. E esse trabalhar em grupo é como que eu cuido do indivíduo e como que eu cuido do grupo. Então, acho que tudo começa por aí, mas sempre lembrando que somos natureza, então a gente tem que parar dessa desconexão com a natureza. Então, Uhum. é esse olhar coletivo que envolve a natureza. Muito bem. Que mensagem linda aqui de final, né, dessa entrevista que a gente já está acabando agora, Simone, não tem jeito mais. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Passa muito rápido, mas te agradeço muito aqui por estar com a gente na Vale TV, para transmitir um pouco aqui das tuas experiências, né? E queria que tu deixasse as tuas redes sociais, né? Como é que as pessoas te localizam, né? Para buscar aí os teus trabalhos. Certo. Então, eu deixo aqui o meu Instagram, que é @Simone Sustentabilidade. Vocês já me encontram por ali. Eu ainda estou num processo aí de melhorar essa comunicação, mas como eu comentei antes, o meu processo é um processo que está indo assim no meu ritmo, né? Vamos indo, tudo na paz, tudo tranquilo, mas vocês me encontram tranquilamente no @Simone Sustentabilidade. Muito bem. Simone, mais uma vez te agradeço as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, pelo programa As Pessoas Inspiram, né, e já convido para estarem com a gente na próxima semana com mais um episódio, com mais pessoas inspiradoras como a Simone, né, e que trazendo aí sempre o olhar das suas carreiras, dos seus propósitos de vida, né, que podem nos ajudar a sermos pessoas melhores no mundo, tá bom? Agradeço mais uma vez e até semana que vem. Bye, bye.